E bem-vindos a mais um Ponto de Partida. Eu sou o Maitos e estou aqui com o Trox. E aí, pessoal, hoje a gente vai falar de três mangás bonitos e o trio original, né, da Jump, né, os maiores de todos. Exatamente. Os reis dos anos 90. Exato. E também estou aqui com o Igaraki. Salve, salve, rapaziadinha. Vamos falar dos mangás iniciais, né, que deram essa era de ouro, que criaram muitos padrões em que a gente vê na Shonen Jump atual, né. Então, é realmente algo interessante de se ver. Hoje então falaremos dos mangás que compõem um pedaço da Era de Ouro, né? Que são, de fato, Dragon Ball, Yu Yu Hakusho e Slam. Grandes mangás que têm um peso enorme na própria revista e no mundo dos mangás. E, bom, é aquela parada, né? O início dos anos 90, para muita gente, é considerado como o auge criativo e comercial da Shonen Jump. Já no início da década dos anos 90, o Dragon Ball já tinha uns 7 anos de publicação e já era um dos grandes fenômenos da revista. E aí, né, nesse meio tempo, acaba que surge de outros dois mangás, no mesmo ano, inclusive, lá em 1990, que são Zandank e Yu Yu Hakusho. Que vamos falar aqui hoje, né, claramente, vamos falar em ordem de lançamento, cada um, né, óbvio, né. Eu queria, primeiramente, agradecer a galera que foi lá e engajou e apoiou o nosso episódio 1. Foi um dos mais vistos do canal e também foi um dos podcasts mais ouvidos no Spotify também. Então, vocês são foda, vamos continuar aí o quadro. Continuem sugerindo mangás aí que a gente tá olhando tudo e anotando tudo também pra gente fazer futuramente, tá? Vamos começar antes, de fato, dessa grande era de ouro, né? Um pouquinho antes. Dá o contexto histórico aí, dá o contexto histórico. Bom, a gente tá aí em 1994, a Jump tem menos mangás, ela já tem alguns outros títulos grandes e que tem aí seu próprio respeito e importância impactante assim no mundo dos mangás, como Hokuto no Ken, né? Bom, em 1994, quais eram os mangás que estavam lançando? Quais eram os grandes mangás aí da época, né? Tava bombando. A gente tinha Hokuto no Ken, Kinnikuman, Capitão Tsubasa, Kimengumi, Wingman, que foi daí o primeiro mangá do nosso grande Katsura Masakazu, que inclusive tem outra review dele com Video Girl Eye, que eu amo demais esse mangá. Antes já tinha Kimagure Orange Road, já tinha Kochikami, enfim. Nomes que eu posso falar aqui que já são grandes. Tinha também Black Angels, que o Igor já comentou aqui no canal também. E antes chega aí o nosso grande Toriyama, chegando na mesma leva de quem? Gakuen, Johobo, HIP, que foda-se. Não faço ideia. Algo curioso também é que ele vem na mesma leva que Bao, é o mangá do nosso grande Hirohiko Araki, né? Do mito, né? Antes de Jojo. Jojo foi vir 2 anos depois de Dragon Ball, né? Acho que o Dragon Ball tava rolando já. Já que o Dr. Slump já tinha acabado, o Toriyama ele queria se afastar um pouco das influências ocidentais que ele já tinha nas outras séries. Então, quando ele iniciou Dragon Ball, ele quis modelar a série de um modo mais inspirado, assim, que seja de certa forma bem semelhante em alguns pontos com a obra chinesa, né, o romance chinês, Jornada ao Oeste. Não dá pra saber exatamente como foi a recepção do capítulo 1 logo de cara, mas com o tempo a gente sabia claramente que a obra foi crescendo, mas um marco muito importante, falando da Jump assim, foram quando os torneios vieram uma trending. E foi aí, particularmente, que Dragon Ball voou e se tornou o sucesso absurdo que é hoje. Foi o Dragon Ball que criou meio essa tendência de sempre ter o arco do torneio? Foi o Dragon Ball? Não sei se ele criou, mas ele popularizou isso muito, né? Graças a ele. Na época era uma trending na própria revista, então acabou que Dragon Ball, por ser um mangá que foi crescendo muito, virando um clássico, ele acabou se destacando muito nisso. Sim, e também porque ele repete essa fórmula algumas vezes, né? Ainda mais quando o Goku é criança. Acontece umas 3 vezes. 3 vezes, sim, eu lembro. Bom, aí foi no capítulo 1 de fato, Bulma e Son Goku. Eu gosto muito do como o capítulo logo começa contando que há muito tempo atrás, dentro de algumas montanhas, em um lugar muito afastado da cidade, é lá onde a fantástica história começa. Ele já começa falando de um jeito um pouco mais lendário, né? Porque ele tem essa inspiração clássica do Jornada ao Oeste, e ele coloca logo o Son Goku, né? A primeira parte é muito boa de Dragon Ball. É o Goku em cima de um pedaço de tronco cortado com um facão gigante e 2 macacos ali brincando na natureza. Um riacho e tal. E eu acho que isso dita bastante sobre como é esse capítulo 1, né? Porque
a gente tá vendo um garoto que é muito... Ele exala um carisma muito inocente, assim, gosto bastante do Goku desse começo, do primeiro capítulo. Eu gosto muito de como o Toriyama ele é espaçoso com as páginas dele, então sempre tem algo muito divertido, algo que ele tá sempre colocando ali pra complementar dentro da arte dele, assim. Ele já tinha experiência já com o Dr. Slump, mas era mais gag, assim, então a comédia dele já é bem refinada, se for dizer assim. Eu gosto bastante disso. E não, você vê que a arte dele, cara, de cara, já me pega muito, né? O traço dele eu acho muito único. Não tem nenhum. Porque tem um monte de traço de mangá que é muito parecido, o de anime, assim, e do Dragon Ball não tem nada, cara. Tudo que ele faz no cenário, os veículos de Dragon Ball, você bate o olho de um veículo, você já sabe que é Dragon Ball. É muito forte, né, se trazer essa marca, eu acho. E o cabelo do Goku, né, que é uma parada também meio que genial, né, que a gente não pensa. Porque um monte, sei lá, o Naruto e, sei lá, o Gon, outros personagens assim, ele claramente foram inspirados no cabelo do Goku. Ele que meio que criou essa moda de ter um cabelo diferente. Se não me engano, ele pega essa coisa mais diferente para ele conseguir ter uma identidade própria, mas que também ele dá inspiração para outras obras também. Então você está meio correto na sua observação. Eu acho que nenhum mangá na época, assim, tinha esse cabelo extravagante, né? Se você for ver os shonens da época, era tipo... o Tonoken não tem um cabelo igual ao do Goku, né? O Kinnikuman também não tem, tá ligado? Então, E acho que careca, na real, né? O Kuniko. Ele é careca. Então. Então, tipo, você não tinha essa trend, né? Desse cabelo bizarraço, assim. E o Goku, ele basicamente deu vida a isso, né? Como a gente vai ver personagens com esse cabelo espetadaço, assim, né? Como o Trox falou, Naruto e o Gon. Que eles vão seguir esse padrão, né? Daqui em diante. E eu gosto muito como tem esses paralelos, assim, do esquisito, que tudo que rola no Goku é meio estranho, né? Porque a gente conhece o pequeno garoto Goku, uma criança com um rabo de macaco, que ele dá um chutão na porra de um peixe, aí aí tem uma garota que é bem mais normal que ele, e tromba com um carrão, assim, ele segura o carro. Cara, isso que eu ia falar, que é muito doido, tipo, o período que se passa Dragon Ball é mágico, não tem isso. Tipo, tem carro, tem tecnologia que ela pega uma cápsula e aparece um veículo do nada. Então você acha que é um negócio avançado, só que ao mesmo tempo ele tá vivendo na era dos dinossauros. E Né, os dinossauros sim. falam. Isso era muito legal no Dragon Ball, que meio que eu acho que ele perdeu um pouco isso com o tempo, mas enfim. Nesse capítulo 1 tem uma estrutura que eu gosto bastante, porque ele primeiro coloca de modo bem vislumbrante, assim, como que é esse mundo, como que é esse pedaço, né, no caso do onde o Goku mora, que é bem afastado, assim, tem bastante vida. Aí depois tem esse encontro com a Bulma, né, o nome do capítulo é Bulma e Son Goku. E aí a gente consegue entender mais sobre o mundo, né, as Dragon Ball, as esferas do dragão, o que elas são. A gente também tem um pouquinho do passado do Goku nesse meio tempo aí. Ver umas gags e dinâmica dos personagens e tal, que já é muito rica logo de cara, assim, o Toriyama é muito bom em caracterizar os personagens e criar essa empatia tão rápido com eles, então, muito boa. Pô, o Goku e a Bulma, você já gosta dos dois de cara, né? E os dois são muito diferentes. Ele cria uma dupla que você quer ver mais deles, né? Eles são muito carismáticos. Tipo, a Bulma é meio espertinha e o Goku, por ser um bicho do mato, que a gente falou, pô, ele é um inocente, muito inocente. E é legal também você ver essa evolução dele com o tempo, né? Uma coisa que eu gosto bastante, né, essa mistura de épocas, né, porque a gente vê o Goku que tá no meio do mato ali, não tem tanta tecnologia praticamente, é algo bem primitivo. Aí você já conhece essa garota nova, de cabelo diferente, né, cabelo azul, e ela joga uma cápsulazinha e, porra, agora tem uma moto, ou seja, é um pouco mais futurista. Então você tem um carro que é contemporâneo, você tem um meio do mato, um garoto com um rabo de macaco, que é algo incomum e fantasioso, e você tem um veículo futurista, né? Tecnológico, né? Tecnológico pra fazer. É como se o Goku vivesse na época dos Flintstones e do Jetson ao mesmo tempo, Dragon Ball. E ainda mais que tem dinossauro depois, né? O inimigo Sim, que o então, Goku o enfrenta é o dinossauro, e ele dinossauro. fala, e você já sabe, cara, o mundo é muito doido, né? E ao mesmo tempo você fica nessa dúvida, você quer saber mais. É muito legal como ele. Quando a Bulma começa a contar das esferas, né? E já mostra o Shenlong, né? Uma imagem do Shenlong, pô, muito linda. Você já fica interessado em saber, caraca, você vai reunir 7, fazer um desejo, você pode pedir qualquer coisa. E nem a Bulma sabe o que ela vai pedir, ela fala, será que eu vou pedir um namorado bonito? Já tem toda uma parada. Você fica curioso, muito curioso, cara, pra saber mais. Então, eu gosto como, nesse primeiro capítulo, o Toriyama, ele zoa muito com esses tropes de aventura, né? Que você sempre tem um herói
épico, assim, né? Eu querendo ir numa aventura pra salvar o mundo. Mas em Dragon Ball não, tá ligado? Tipo, o Goku ele só tá aí na onda, porque a Buma falou que ele vai precisar da esfera dele, mas ele não quer pra ela. E a Buma, ela quer, tipo, namorado, tá ligado? Tipo, ela queria ela queria um pacote pela vida toda de Strawberry, tá ligado? Tipo, saca? São heróis que eles não têm uma motivação grandiosa e por isso você não espera grandes coisas, mas isso acaba que tipo, reverte a sua expectativa, tá ligado? Por você não esperar que vai ser algo épico, quando acontece algo épico, dá mais peso naquilo, tá ligado? Sim. É algo que eu gosto bastante nesse início. O senso aventuresco do Toriyama também é incrível aqui, porque ele coloca já essa batalha, entre aspas, épica e tal, porque o que eu adoro, né? Porque ele coloca outro elemento fantasioso que é o bastão mágico, estica o bastão mágico, daí ele vai lá e ele cresce, ele bate no dinossauro, o dinossauro cai no chão, e aí ele prende a Buma, né? Ou seja, já é mais comédia de novo. Não, é comédia total Dragon Ball, pô, no começo. E eu gosto muito do final porque ele destaca porque agora a Buma e o Goku vão ver uma grande aventura, né? É a aventura, assim. O senso aventuresco do Toriyama, assim, é muito amplo. E ele pega essa influência de histórias orientais, o próprio Jornada do Oeste. Isso é incrível. Pra mim, eu acho que é um capítulo que apresenta muita coisa interessante, assim, te instiga muito mais. A fluidez da leitura também é muito, muito foda. Então, muito interessante o primeiro capítulo de Dragon Ball, de verdade. De fato, assim, é algo que, por ser muito fácil de ler, por o Toriyama ele tem ele ser um mestre em quadrinização, em questão de botar falas de diálogo por página, assim, ele sabe muito bem balancear. Então a leitura nunca vai ficar maçante. E os diálogos, eles não são complicados nesse começo. Geralmente fazem mais simples, assim, e que, mesmo que fazem o leitor se emergir mais, assim, ser uma leitura mais fácil. Pega ali uma hora, você lê um capítulo ali rapidinho, saca? Tipo, o Toriyama, ele acertou bastante mesmo, assim, que é algo que, pô, qualquer pessoa de qualquer idade vai pegar aquilo ali e falar, tipo, caralho, bagulho engraçadinho, né? Legal de ver. Dragon Ball também, obviamente, aqui no Brasil ficou mais conhecido acaba por causa do Z, né? Enfim, várias transmissões. E essa fantástica aventura do Goku, mesmo ele estando criança ou adulto, ou tendo mais porrada ou menos porrada, obviamente é algo que marca muito todas as nossas gerações aqui, né? A gente tinha falado no episódio do Naruto também, como o Naruto é impactante, assim, pra nossa cultura, quando a gente lembra de Japão e tal, mas o Goku também é outro. Ou é Naruto ou é Goku pra tua avó, sabe? É um dos dois que existe. É sempre isso, né? Muito. Até mais que o Cavaleiro do Zodíaco começou com a onda aqui, mas o Dragon Ball e o Naruto superaram aqui já, mano. Se você falar. Se mantém mais na boca do jovem, né? Sim, sim. Até porque tem toda hora tá saindo coisa nova. Acho que essa é a parada, né? Tá sempre aí. Nunca saiu o Dragon Ball. Desde essa época. Não, tem jogo de Dragon Ball até nessa época, o tempo inteiro. Todo ano sai um jogo de Dragon Ball. Toda hora tem anime. Tem filme direto. Até a recomendação interessante é o filme do Dragon Ball clássico, que é o remake que é tipo um remake do começo do anime com o traço do GT. E tem o Goku com a roupinha azul do GT, só aquele criancinha aí. É o começo do Dragon Ball, com a roupinha azul só. Essa é a única diferença, eu acho. É maneiro, é bem bacana. Esse filme faz uma versão diferente, né? Tipo ver aquele OVA do One Piece lá que é diferente. Sim, sim. Bom, aí vamos pular alguns anos no tempo, né? Estamos agora em 1990. Mais precisamente... Mano, os anos 90 chegaram, eles querem sofá de volta. Quem lembra do... Caralho, velho. Apenas um show. Esse é pedrada. Enfim, estamos em 1990, setembro. E nós temos aí quem? O Takehiko Inoue, que ele já era a assistente do autor de City Hunter. Ah, por isso que o traço parece tanto. Sim, sim. Não sabia. Foi da mesma leva de Metal Finish. E Dragon Ball já tava na saga do Freeza, já que passou uns bons, assim, já era o grande mangá, assim, da Shonen Jump, com os grandes pilares aí. Tava bombando muito, né? O que tava sendo na época, já que a gente tá em 1990, em setembro. Bom, a gente já tinha um mangá de delinquente, Madoroku Denashi Blues, bem famoso, assim, bem popular. Já tínhamos Dragon Quest. A gente tinha Jungle King Tarchan, que muita gente não sabe, mas o Oda era assistente do autor disso aqui. E muita coisa do humor do Oda nasce desse mangá. Infelizmente não tem tradução até os dias de hoje, mas quando tiver, a galera vai ver de onde que vem as raízes do nosso grande Eiichiro Oda. Nós já tínhamos Jojo já nessa época. Eu acho que Jojo já tava na parte 3 já, se pá.
90? Tava na parte 3. Parte 3 já de Jojo, então, né? Eu tava. Aí que começou a bombar de verdade de hoje, né, nessa época. Já tinha Vigorai também, do Katsura Masakazu. Na época do Dragon Ball, ele tava fazendo Wingman, agora ele tá fazendo Vigorai. Kotikami, que é gigantesco, já tava também. O City Hunter também, que eu já citei antes. E, enfim. E tinha a Sensei, óbvio. Não vou dizer a Sensei de fora, óbvio. Mas, enfim. Slandunk, uma série que dispensa apresentações. É o grande mangá de esporte da Shonen Jump. É o mangá que mudou o Japão em questão de esporte, assim. O basquete virou um esporte muito mais difundido depois de Slandunk, assim. Sempre foi uma série que chamava atenção, né? Por causa do seu estilo diferencial, porque ele juntava basquete, romance e delinquentes. Que eram trends, assim, que era da época, então, onde já tinha na revista Vigorai, que era um mangá de romance. A gente já tinha Rokudenashi Blues, que era um mangá de delinquente e tal. Então, cara, isso é gigante, assim. Juntou o melhor dos 3 mundos, né? Então, ele empata até com, pra mim, pelo menos, ele empata bastante com a Ashita no Joe, assim, influência em questão de mangá de esporte. Então, é incrível, incrível. Foram 31 volumes e tal, um anime com mais de 100 episódios, enfim. E um encerramento que, obviamente, marcou a história da revista pra sempre. Mas falando do capítulo 1, de fato, né? Sakuragi-kun, que é o nome do capítulo. Eu amo também que, tipo, eu citei a primeira página do Dragon Ball, né? Era toda aquela parte meio contempladora, né? Toda bonita, assim, do Goku olhando pros macacos e tal, o Rio correndo. Aí a primeira página de Slandunk é ir tomando um fora. Tipo... É a primeira coisa, cara. Eu não sabia disso. Achei muito engraçado, cara. É muito hilário, porque, tipo, o Sakuragi, ele é um tropo de protagonista que eu adoro, assim, que é, tipo, aquele cara que quer impressionar os outros, mas ele não consegue, tá ligado? Porque ele é muito travado de alguma forma. E ainda mais que ele mistura que, pô, por exemplo, cara, acho que a segunda página já, tipo, do mangá, já é o Lemurier tudo comemorando, assim, porra, durante o ensino fundamental você foi por 50 garotas. Eu realmente não esperava que Slandunk fosse essa comédia, iniciasse essa comédia de delinquentes, tá ligado? Então, tipo, pra mim foi algo completamente fora do que eu esperava que fosse. Tipo, mais pro lado ruim, mas tu vê que tem potencial, saca? Principalmente a arte do Inoue, né? Que porra. E algo que é legal também nesse primeiro capítulo é que você passa as páginas, você vê essa garota, né, encontrando com o Sakuragi e tal, e ele querendo ser o foda. O esporte, ele não nasce de um objetivo maior do Sakuragi, de que ele tem essa ambição desde o começo. Então, por exemplo, o Haikyuu, a primeira parte de Haikyuu, o mangá que vem bem depois, assim, que se for considerar o maior mangá de esporte da época 2010, ali até 2020, mais ou menos, se for dizer assim, é um mangá que já começa com o Hinata olhando pra tela e já falando, cacete, eu quero ser um jogador de vôlei, eu quero treinar, eu quero tudo. E, bom, o capítulo 1 de Haikyuu é totalmente sobre isso, mas aqui a gente tem um protagonista que ele quer impressionar uma mina, ele cria uma mentira, tá ligado? Ele cria uma mentira. Não, pô, porque eu sou atleta, cara. Porra, você tá maluco? Eu sou de basquete, mano. Eu não esperava que fosse tão engraçado, assim, o Slandunk. Eu achei que era meio... Eu achava que era uma parada mais... Não séria, mas, tipo, eu sabia que tinha humor, mas eu achei realmente um humor que me pegou, assim. Eu achei... E eu não tinha lido, né? Primeira vez que eu conheço esses personagens e tal. Pô, eu gostei muito, deu vontade de ler o resto. E o desenho, pô, eu acho engraçado como o traço dele é mais sério, só que nesse momento de humor dá uma quebrada. Isso me pega. Eu acho muito engraçado, tipo, caras fortões gigantes sendo imbecis. Eu acho isso um humor que me pega. Então eu gostei muito disso. Adoro bastante também como que ele tem essa diferenciação, porque quando o Sakuragi tá olhando com o diretor e tal, que é um pau no cu, com os alunos que estão enchendo no saco dele e tal, os colegas, ele faz uma cara de sério e tal, o traço fica mais detalhado, mas quando aparece a garota por perto, ele fica todo abobado, fica tudo mais simples, assim, é muito engraçado. Pô, isso é muito bom, cara. É um homem de coração mole, né? Cara, e o capítulo inteiro e nada de basquete, cara. Tipo, tu passa assim, caralho, e aí, mano? E aí, vamos ver onde vai dar. Mas a gente percebe que essa construção inicial ali mostrando os delinquentes, mostrando o humor do Inoue, assim, essas dinâmicas de personagem, esse carisma do Sakuragi, que é algo que subverte a própria aparência dele, assim, um cara alto, um cara meio mal encarado, assim, mas que tem coração mole também.
A gente vê logo de cara, né, que ele tem um pouco de talento pra isso. A gente vê o termo slam-dunk sendo usado aqui, que seria a enterrada, né, que é feita quando você pula com a bola de basquete na mão e acerta no... E aí, o ápice do capítulo, né, a página dupla que impacta, assim, é o momento do capítulo 1 pra mim, eu deixo pra muita gente também, é quando o Sakuragi, ele pula com a bola na mão pra tentar dar o slam dunk, né. Ele mostra o que é capaz nesse momento aí com o esporte. Então tem uma palhinha mínima ali, ó, dá pra fazer isso aqui, se liga. Uhum. E aí, realmente, ele bate a cabeça no coisa e tal, mas a parada é a página mesmo. É essa que fica, assim. Sim, mas é legal ele bater a cabeça, porque é óbvio que ele não sabe fazer um slam dunk, porque ele nunca fez na vida, ele nem sabia. Com certeza. Isso que é engraçado. Tipo, apesar de ser uma piada, na hora você pensa, caraca, muito épico, ele vai conseguir. Aí, obviamente, ele não consegue, pô. E o capítulo acaba com ele meio pateta, né? Mas assim, é um momento que, mesmo ele, tipo, ele falhando, você vê, tipo, caralho, esse mano pula alto pra cacete, tá ligado? Então, tipo, ao mesmo momento que é um momento de falha, você vê a menina lá falando assim, meu Deus, você é o novo talento, você é o novo herói do time, tá ligado? Então, é algo meio doce, assim, porque o protagonista, que, pô, que merda, né? Eu decepcionei a mina, mas tipo, a mina tá tipo, toda animadinha do lado dele. Eu acho muito Isso é fofo. legal. Eu achei muito fofo os dois. Bom, e o capítulo ele já acaba ali. E não dá um clímax, certamente, ali. Só faz que ele cai de cabeça, bate de cabeça. E é isso, tá ligado? Bom, pra primeiro capítulo, o que mais chama atenção, pra mim, pelo menos, sempre foi a arte dele, obviamente. Essa mistura dos três. E também foi o que chamou a atenção dos leitores. Tanto que não à toa, o Slam Dunk foi crescendo com o tempo, conforme o Inoue foi mostrando mais do basquete, mais dos personagens, mais da dinâmica ali em grupo e tal. Não perdeu nunca a sua essência. E se tornou o que é hoje, tal, 31 volumes, mais de 100 episódios da adaptação e histórico pra cacete. Muito bom mesmo. Assim, como o primeiro capítulo, eu achei o mais fraco do que a gente leu. Também. Mas ainda assim, é muito divertido, tá ligado? Você entrou. É porque assim, é um capítulo que era mais sequencial, né? Ele não é um capítulo que ele em si apresenta muita coisa. Tipo, o primeiro capítulo de Dragon Ball, né? Porque, pô, o capítulo de Dragon Ball já introduz coisa pra cacete ali, já joga muita informação, né? Tem um final meio exclusivo, né? O capítulo ele acaba com, o Goku vai ter sua aventura. Mas o primeiro capítulo de Slam Dunk não é assim, tipo, ele acaba do nada ali com o protagonista falhando e já vai pro segundo capítulo, tá ligado? Então, assim, ele é bom como uma introdução, mas ele é bom como um primeiro capítulo por si. Mas ainda assim, já dá um engate, assim, pra você ler, né, o Slam Dunk. O que eu curti nesse capítulo foi a parada de, diferente dos outros que você falou, que já introduz mais os conceitos do mundo, de como é. Meio que o Slam Dunk você meio que pega o trem andando, assim, meio que você tá. Você começa. Tipo, ele tá entrando no colegial, só que meio que você tá no meio de uma parada, tá ligado? Não tem muita apresentação. Parece que a parada, não sei se é assim no resto, mas parece que você vai descobrindo como é que são os personagens, como é que é as coisas aos poucos, a dinâmica da parada. Eu curti isso. Curti essa introdução, achei leve, assim, bacana. Bom, aí pra fechar aqui o nosso terceiro mangá, né? Vamos pular no tempo um pouquinho, mas não muito, só alguns meses. Aqui estamos agora em novembro. Estamos ainda em 1990, mais de novembro agora. E temos aí o capítulo 1 de Yu Yu Hakusho, né? O Shihiro Togashi. Mesma leva que Yuki Taro, né? Que é muito popular no Japão, mas aqui foda-se. E Tengyuan. Bom, o capítulo 1, Adeus Mundo Material. É, pra mim, o melhor dos três, facilmente. Assim. Sim. O mangá logo de cara ele tem uma recepção muito interessante do público e da galera que leu na época com esse capítulo 1, porque o traço do Togashi é muito único. E também isso foi muito importante para trazer esse sucesso estrondoso. E também o jeito do Yusuke, que era uma mistura também daquela parada da época também, que eram os mangás de delinquente que estavam muito em alta. Ele consegue fazer um apelo pro sobrenatural, que também sempre foi algo trending no Japão, assim, e tal. Mistura esses elementos fantasiosos, então mistura o recente e o antigo, os yokai com os humanos, então isso é muito foda. O apelo sobrenatural e a catarse do começo, que é muito emocional, assim, fisgou muita gente logo de cara, e o Hakusho no à toa é um dos pilares, assim, nessa época aí, dos anos 90. Era de ouro, então já tinha ali Dragon Ball, já tava faz tempo, a Slam que tava começando a ficar bem popular, e o Hakusho tava começando. E, cara, é incrível, esse primeiro capítulo é absurdo. Eu falei da primeira página do Dragon Ball, então que mostrava contemplativo.
o Zandank, que é cômico, né? Mostra uma decepção amorosa. E esse do Yu Hakusho, a gente vê o nosso protagonista, né? O Yusuke Urameshi, tem 14 anos, é um punk, é um cara que não quer nada com a vida e tal. Mas ele tá morto. Ele morreu. Cacete, é chocante esse começo de Yu Hakusho, né? Sim. Assim, cara, esse primeiro capítulo, ele é muito diferente, né, dos outros, assim. Tipo, você tem uma... Cara, primeiramente você tem um protagonista morrendo. O protagonista começa a morrer, você fala... Aí, tipo, aí começa a história com ele morto. Aí conforme ele vai passando, né, os momentos antes da morte dele, você vai contando sobre o personagem, que vai caracterizando ele, vai caracterizando como as pessoas em volta dele olham pra ele. Então, Sim. assim, é uma narrativa muito estranha, né? Tipo, uma narrativa muito fora da caixa para um primeiro capítulo de um shonen o Shonen Jump, né? Que geralmente você quer mostrar algo mais impactante, algo mais épico. Mas aí, o impactante foi mais pro emocional, né? Você acaba chorando nesse capítulo de tão bonito que é. Sim. Sim. Não, isso que eu ia falar aqui, pô, acho que pega muito no emocional. E o que você falou de ser diferente é que ele realmente é um capítulo muito único, assim. Ele tem uma vibe meio de one shot até. Parece uma história que podia, tipo, se não terminasse de um jeito diferente, meio que podia acabar ali uma lição de moral, tá ligado? Se ele não voltasse, né? Se ele continuasse morto. Pô, eu lembro que eu vi o anime do Yu Hakusho antes. Cara, chorei no anime. Não tem como! É muito triste, cara. O Cobra chorando lá, cara, com a morte do Yusu, todo mundo fica, caraca. É muito triste esse momento, cara. É o mais tocante que tem. Com certeza. Pra mim, um dos melhores começos de shonen no geral, assim. Esse primeiro capítulo Pô, é de Yu por isso que Hakusho. ele se destacou, o Yu Hakusho. Não só pela arte do Togashi, né, que é muito lindo. Mas, pô, eu acho que ele se destacou por ele também pegar meio diferente. Não tinha, não sei se tinha tantos mangás na época com essa pegada do jeito que é o começo do Hakusho, né? A gente sabe que dá uma mudada, tipo, não dá uma mudada, mas, tipo, não é focado totalmente assim depois, mas não sei, eu acho que ele deve ter surpreendido muita gente na época, né? Pegado de surpresa. Uma coisa interessantíssima também que me pega muito é porque a gente vê o Yusuke Urameshi, né? Um cara mal encarado assim um pouco, mesmo não quer nada com a vida, fuma e foda-se, entendeu? Uhum. O diretor tá na cola dele, foda-se. A mãe dele, uma fumante que nada com a vida também, fumando ali, vendo TV o dia inteiro. O Kuwabara e tal, que é o outro delinquente meio mal encarado, que vai em cima dele. Não, o interessante é que eu falei que parecia um one shot é que é muito uma lição de moral também, né? Tipo, ele faz aquela história clássica de, então você não deve ser assim, seja do jeito bom. Uma coisa muito clássica de história. Sabe que tem cara, o Hakusho? Parece aquelas histórias, tipo, em quadrinho antigo, assim, em HQ, que, tipo, o personagem foi criado em tal edição, tipo, de uma revista compilado, que é só uma história one shot, fechada. Aí ele fez tanto sucesso que, cara, dá pra dar uma. Pô, pelo amor de Deus, vamos aumentar isso aí. Tipo, Homem-Aranha. Começou numa historinha fechada, de lição de moral, tipo essa, do Hakusho. Mas, pô, o negócio fez tanto sucesso que eles já meteram, vamos fazer mais, pô. Então, deu um sentimento assim, o Hakusho, eu achei interessante, bem diferente dos outros, sabe? E a gente tem a primeira tag do capítulo, né, mostrando o dia a dia do Yusuke, né, na casa dele, uma pessoa que não quer nada com nada, na escola, mesmo tendo uma amiga, né, que é a Keiko, ele assedia ela e tal, é um negócio meio zoado, aí briga com o Kuwabara e tal, enfim. A vida do Yusuke sempre é uma parada que faz ele agir de forma agressiva com os outros, né, da forma que for. Só que aí, o momento em que muda a vida dele, assim, pra sempre, é quando ele vê uma criança perdida, né? E aí ele dá a bola pra ela, né? Só que aí, acaba que a bola vai pra rua, ele fala, ei, criança, calma aí, não vai atrás da bola, não. A criança vai até a bola, só que o Yusuke se coloca na frente. E aí, ele morre e vira um fantasma. E tá aí o elemento fantasioso, sobrenatural da parada, que é o cacete. A gente tá acompanhando, então, a porra do Brás Cubas, né? Essa porra. Sério, como. Essa é a minha história de quando eu morri. Cara, uma coisa que é doida é que, tipo assim, ele aparece como um merdão, assim, né? Aí o primeiro ato de coisa boa que ele faz, ele morreu. Né, então. E também o outro elemento que é introduzido pra gente é a Botana, né? A bruxinha ali, supostamente.
E aí ela falando quem que é o Yusuke, não, ela já sabe de tudo sobre ele, todas as merdas que ele fez. E ele fica bolado. E que tipo, porra, mas se tu não tivesse pulado ali, meio que a criança não ia morrer não, cara. Ela ia... Então meio que Isso é ela, muito tá ligado? bom, cara. Ele não conheceu outro mundo por querer. Exato, a coisa boa que ele fez, ele nem precisava ter feito. Caraca. É engraçado, né? Porque tipo, ele não é aceito nem no céu, né? Não tem lugar pra ele. Mas ele pode mudar isso, né? Tem uma prova que ele pode fazer, um teste ali, né? Algo meio... Mas, como assim? Só que aí, deixa um pouco esse pedaço de lado. E agora a gente vê como que tá o mundo, né? Como que tá esse pessoal depois que o nosso grande protagonista morreu. A gente vê logo de cara a mãe dele, né? No funeral. E aí a Keiko chorando, assim. E pra mim, que é a cena mais impactante do capítulo inteiro. Que pegou muita gente, dos japoneses quando leram. E pegou... Cara, é clássico. O Kuwabara sendo segurado pelos amigos, falando: quem mandou tu morrer? Era eu que... Porra, desculpa, não dá, cara, eu vou chorar nessa porra. Não dá, cara. Era eu que é muito. Não, essa cena aí, cara. Porque você, tipo, claramente ele nunca falaria isso pra ele, assim, né? Eles eram amigos, assim. Eles eram, tipo, rivais, né? Ele nunca falaria isso pra ele, normalmente. Tipo, é muito. Pô, cara, imagina tu ver uma cena dessa você mesmo. Depois você vai ver pessoas que pareciam te odiar, na verdade, não te odeiam, né? É muito. Porra, ele falando que... Cara, ele falando, com quem eu vou lutar agora, sabe? Sim, não. Perdeu sentido, sabe? Nossa, não dá, cara. Não dá. Não dá, não dá. É muito, é muito. Cara, é a mesma sensação que você tem, tipo, você lê no Crawl, tá ligado? Você vê aquela amizade de dois rivais, assim, tipo, que lutam entre si, mas ao mesmo tempo eles compartilham dessa amizade. Não Exatamente. não pode ser dito em palavras, assim. Aí todo esse momento culmina nessa parte, né, do Kuwabara chorando. Mangás de delinquente, assim, que pegam essa parte mais ensino médio, escolar, assim, e tal. Ele tem muito essa parada, tipo assim, eles se batem, eles brigam, mas é nesse momento que eles se entendem, sabe? Como eles não têm, eles são meio marginalizados, assim, então o modo que eles têm pra se comunicar são os punhos, e é lá que eles sorriem e se entendem, sabe? Querendo ou não. Sim. E isso é muito foda. O diretor também sentando ali pra falar que foi um ato heróico dele, que de algum jeito ele foi lá pra, sabe, dar-lhe um agrado pro cara, se ele estiver vendo isso de algum outro mundo. Tipo, sentar ali pra falar, realmente, você foi um herói dessa situação, eu sou orgulhoso de você. E o Togashi constrói muito bem esse momento porque ele não bota cenário, ele só coloca ele ali, ele senta, ele tá de costas. Porra, não tem como, cara, não tem como. Tipo, ele nem mostra a cara dele, né? Só mostra ele. Tipo, ele mostra só as costas dele, assim, a figura dele. Sim, a silhueta é mais forte do que mostrar uma reação dele, né? Com certeza. Exato, cara. E a criança também querendo ver o Yusuke, ela não entende, né? Ué, mamãe, quando ele estiver fora da caixa, a gente pode ver ele. Nossa, cara. Pô, qual é, Togashi? É demais, Togashi. Calma. Não tem como. Cara, e o final do capítulo, o Yusuke vê aquilo, a gente não vê a expressão facial dele, a gente só... Ele assim... Cara, eu acho que eu decidi fazer sim esse teste. Eu quero fazer. Puta, Pô, é não dá, bom cara. demais isso. Porque, tipo, ele aprende que ele se achava um horrível e sabia disso, né? Se achava um merda. Só que ele, cara, vê que não é bem assim. Pô, e ver a reação das pessoas mudou ele pra ele fazer esse teste, cara. É muito foda, né, cara? Você quer ler, óbvio que você quer ler o resto, cara. Não tem É como. óbvio, né? Não tem como parar, cara. É muito bom. Você quer ver se ele vai voltar de fato com essa reação da Keiko, da mãe dele, da criança, mano. Nossa. Mas o outro mundo também tem muita coisa legal. E aí, Tem muita tipo, coisa. Cara, é muito bom, muito muito bom. interessante isso, porque você fica meio de. Cara, mas será que a história vai pro. Pô, ele vai virar um cara meio fantasma do outro mundo e não vai ter nada a ver com esses personagens? Ou como é que. Tipo, você não sabe nada que vai acontecer. Fica esse dilema aí, cara. Pô, não tem como. É muito bom isso. Incrível. Foi incrível, cara. E incrível. O Yu Hakusho teve esse capítulo impactante demais, assim. Trouxe elementos da época, trouxe elementos sobrenaturais japoneses que também atraíram esse público, enfim. Esses 3 mangás têm sua própria desenvoltura, o seu próprio modo de contar essa história, e cada um impactou e muito a vida dos autores e o mundo dos mangás da sua própria forma. Bom, vamos ranquear, né? Quais são os 3 e tal, o top 3 da gente. E aí a gente já dá uma conclusão e tal, e dá o tchau, né? Obviamente. Pode começar aí, Garaki. Cara, não tem como. Yu Yu Hakusho em primeiro lugar.
E porque, pô, é um primeiro capítulo assim que, cara, o Togashi não errou, né? Não errou em nada. Ele é extremamente emocional, não no sentido épico, mas no sentido, assim, no sentido mais de, né, te deixar reflexivo, te dar uma lição logo de cara, assim, algo que muita gente julga importante, né? Que é realmente algo que você não tem geralmente nos manos. Você não tem geralmente, né? Assim, dito de uma forma tão clara. É que você. Ou que você importa. Que mesmo que você não ache, você importa pra alguém, tá ligado? Algo que é muito poderoso e é constituído de uma maneira muito diferente. E segundo, eu fico com Dragon Ball, que, pô, isso clássico, algo que Toriyama, né, o autor preferido do seu autor preferido, junto com o Tezuka, um dos mais influentes, né, nesse meio dos mangás. Então, assim, não tem como não amar o cara. E aí, por último, o Slandunk, eu me decepcionei um pouco, e não era o que eu esperava. E também, ele como o primeiro capítulo é algo, assim, notório, né, ele é algo mais, assim, pra te dar um engate inicial, mas é um primeiro capítulo bom por si próprio. Né? É um trio extremamente importante para essa indústria dos mangás, principalmente da Shonen Jump. É isso. Falou! Trox. Bom, meu top 3 também vai ser igual. Quer dizer, é porque eu fico na dúvida, né? Porque assim, do primeiro capítulo realmente, o do Hakusho não tem como. Ele é o melhor. Ele é uma história, pô, muito, como a gente falou, né? Qualquer um pode ler que vai ou ver, vai amar, não tem como, é muito lindo. É um mais diferente também, acho. Acho que é até mais diferente que vários capítulos 1 de vários mangás diferentes. Ele é muito tocante, ele é muito fechadinho também. E Dragon Ball também é uma introdução maravilhosa, né? Porque a gente já conhece, né, essa história, a gente sabe o que vai vir por aí. Mas se você lê na época, né, sem saber que essa história ia se tornar, eu acho isso muito legal. Ou você que já conhece e voltar e ler o começo e falar, caraca, tudo aquilo, Torneio do Poder, começou aqui. Começou num negócio mais simples. Ou até a saga Buu, né, que a gente vai considerar. Começou um negócio que não parecia ser pretensioso como foi, né? Isso é muito interessante. E claro, eu acho que o Dragon Ball, tem uma coisa comparando com o Slandunk, que eu também curti muito, eu gostei muito do humor, e eu achei os dois muito fofos. Quero ler mais de Slandunk, que eu não conhecia, né? Só de nome. Mas uma coisa de Dragon Ball que se destaca, acho que um pouco mais que os outros, é que você vê que o Toriyama, como ele já tinha feito Dr. Slump, ele tem mais um time, né? Ele já tem mais a mão dele forte na parada. Então talvez seja melhor, eu não sei. É porque eu sou muito fã de Dragon Ball, mas eu vou ficar com o Hakusho como o melhor, depois Dragon Ball, depois Slandunk. Mas os três, cara, incríveis. Os mangás, pô, revolucionaram aí. Não tenho o que dizer. Valeu! Deixa o like. Vou ranquear aqui então, né? Em último colocar o Zandank. Eu amo o Zandank, eu li o mangá já, mas enfim. O capítulo 1 eu acho bom dessa própria forma, mas eu acho fraquinho, porque eu acho que ele, apesar de entregar de forma incrível a comédia, mostrar esse comédia romântica esquisito e mostrar o espírito delinquente e tal, e botar o basquete de forma meio secundária ali, ainda assim não foi o suficiente pra mim pra superar os dois capítulos de Dragon Ball e Yu Hakusho ali, que pra mim me marcaram bem mais. Então o segundo já bota Dragon Ball, claro. Dragon Ball o estilo Toriyama é muito único, toda a influência que ele pega ali de cultura chinesa é incrível, então pra mim me impacta muito mais. A catarse emocional também de saber e contemplar esse mundo pra mim é interessantíssimo. Flui muito bem, então em Dragon Ball em segundo. Primeiro Yu Hakusho, né? Não à toa que eu me emocionei muito, até falando do capítulo. Muito marcante, um dos melhores capítulos de Shonen que eu já vi na minha vida. Absurdo, atemporal, tem uma coisa meio fechadinha ali também, mas que você consegue ver um crescimento em capítulo 1 que já é incrível, assim, pra mim é invejável o que o Togashi faz nesse começo ali com o Yu Hakusho. E pra mim, ambos eles merecem da própria forma estar ali no hall aí da Era de Ouro da Jump, né? E, enfim, e é isso aí, né? Avaliem a dica no Spotify, deem um like. Se você curtiu esse aqui, se inscreve no canal. Sugiram nos comentários, obviamente.
qual mangá que você quer ver aqui, fala em 3, fala em, não, quero ver esses 3 shoujos, quero ver esses 3 seinen, quero ver isso aqui e tal, dá o contexto e tal. Enfim, comente no Spotify ou aqui no nosso YouTube, e é isso, e é porque e é mesmo, e ver, e jer, e put, como diria o Whindersson Nunes. Até o próximo vídeo, até a próxima live, até o próximo ponto de partida. Tchau, galera.